Paz, gente, boa noite, mais um Aqui Podcast, mais um episódio incrível para vocês. Eu sou o pastor Diogo Rosa e estou aqui para apresentar mais uma história daquilo que Jesus é especialista em fazer. Ele cura, liberta e salva, e eu quero agradecer muito, gente, principalmente ao pessoal da Europa que tem mandado mensagem pra gente, acompanhando. Tem gente que tá falando que é o Makirflix. Nossa, gente, a gente fica feliz demais, né, que essa mensagem, essas histórias estão alcançando tantas pessoas. O nosso Brasilzão, principalmente ali do pessoal ali de Minas para cima ali, também mandando bastante mensagem. Muito obrigado, gente. Mas por favor, gente, aproveita, compartilha, se inscreva no nosso canal, né? Vai lá, aciona o sininho. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem sempre algo específico e único, sempre uma história nova, sempre uma história bacana para alcançar vidas, gente. E vocês podem nos ajudar compartilhando, ajudando a alcançar cada vez mais pessoas e mostrar para elas que Jesus, ele pode fazer coisas sobrenaturais. Quero também agradecer os nossos parceiros Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Estúdio Barbie Premium e Close Sheila Mods. Muito obrigado pela parceria, e você que de repente quer se tornar nosso parceiro, vai estar passando nossas redes sociais aí e por favor, entre em contato com a gente, vai ser um prazer gigante ter vocês com a gente, amém? Pessoal, como eu falei, um convidado que é meu amigo, um cara que eu aprendi a amar logo de cara, boleiro, jogador, um cara parceiraço. Eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados com o nosso convidado de hoje, o pastor Fernando, um cara incrível, e eu, se fosse você, não sairia da frente da tela. Então, por favor, depois da mensagem dos nossos apoiadores, Makir Podcast. Pastorzão, que prazer ter o senhor aqui, meu pastor. Prazer gigante, pastor Fernando Sleb. Prazer, pastor. Seja bem-vindo ao Makir Podcast. Prazer é meu, pastor Diogo. Muito feliz de poder tá revendo um grande amigo que foi construído ao longo de anos. Esse tempo que eu fiquei um pouquinho fora, a gente quase não se viu. Pois agora... você tava chique demais, né, meu pastor? Até parece, né? Na Europa às vezes não é tão chique quanto parece. Pastor. Pastor, pra gente começar, como é que foi? Como é que foi tudo lá? Como é que o senhor, caminhando lá, o que o senhor trouxe de bom em relação ao que o senhor viu? Porque a ideia foi o quê? Levar o filho, né? Isso, a ideia inicial foi levar meu filho mais velho para jogar, o mais novo veio no pacote, jogou também lá. E aí, foi bacana? Foi bacana. Alguns projetos em relação à obra que também não ficou bem acabado lá. Tem uma semente lá que eu acredito que vai crescer, vai frutificar. A gente vai ter alguns projetos ainda para a Europa. Que bacana. Foi uma experiência boa, assim, aprendizado, a nível de cultura. Acho que foi muito, muito bacana entender um pouquinho o povo, né? Não dá pra gente usar as mesmas estratégias aqui do Brasil, achar que vai dar certo lá, tu só vai ganhar brasileiro. Português, né? Muito difícil tu usar essa mesma estratégia que a gente usa. Mas eles são difíceis de se relacionar, pastor? Eles são muito desconfiados, né? Eles ainda, essa leitura, né, que a gente tira, que o português não é inteligente, ela é o oposto, né? Eles têm
né, convicção de que nós que não somos inteligentes, que nós somos o país de terceiro mundo, então como que alguém de terceiro mundo, né, pode ter poder de influência em relação a alguém que é de primeiro mundo? Então isso foi, né, para a gente foi claro. Muito claro. Então assim, ó, a maioria dos brasileiros que vai para Portugal ou qualquer outro país da Europa, eles vão para trabalhar. Né? Então, como que um povo desse que tem tanta necessidade vai ter poder de influência em alguém que já está, né, alguns anos na nossa frente? Então é muito diferente, sabe? Se tu puder acessar o coração deles, é muito difícil tu acessar o coração. Mas depois que acessa também, né, eles dão a vida por ti. Acho que esse lado deles também de fidelidade é muito bom. Mas é muito difícil. Hoje a maioria das igrejas que tem em Portugal são igrejas de brasileiros e igrejas de outros países, mas tudo com língua portuguesa. Mas e grande, pastor? Com tipo, bastante número de... Na cidade onde eu morava, era Póvoa de Varzim. Ela era grudada com Porto, lá de Porto. No norte lá. No norte, frio pra caramba. Ele tem um vento que é muito mais frio do que o nosso vento aqui. Tinha uma igreja de, sei lá, acho que 1.000 membros. Foi uma igreja, né, que surpreendeu muito, né, o que eles construíram ali. Acho que, sei lá, 7, 8 anos de igreja. Mas a grande maioria das igrejas são tudo igrejas muito pequenas, né, muito pequenas. As capitais, Porto e Lisboa, tem igrejas mais relevantes, né? As igrejas hoje 1.000, né? Lisboa tem igrejas 2.000 membros, então já tens esse nível maior de membros. Mas, lembrando sempre, pastor Diogo, que a maioria, tudo brasileiro. Ou são imigrantes que falam, né, a língua portuguesa, mas que são de outros países. Angola, né, tem muito angolano lá em Portugal. Pois é, pastor. E assim, então, basicamente dá para ter uma ideia de que é um país a ser evangelizado, né? Tá pronto. Portugal tá pronto para o evangelho. Hoje tem cidades de Portugal que não tem uma igreja. Uau. Então isso né, a gente... Caramba, cara. A gente, né, o meu coração pesava muito, assim, sabe? Tentamos um projeto em Viana do Castelo, mais pro norte ainda, quase lá na Espanha já. Começamos um pequeno grupo, foi um sucesso. Chegamos a juntar 40 pessoas no nosso pequeno grupo. Depois tivemos, né, alguns problemas. O principal deles foi o recurso financeiro. Nossa igreja, depois eu explico um pouquinho, né? A igreja de Navegantes, ela fundou uma igreja em Curitiba, bancou toda a estrutural de Curitiba, e até hoje ainda banca ainda. Uau. E não tínhamos recurso para avançar no projeto em Portugal. Então hoje, para te poder começar, né, errado, nós não gostaríamos de começar errado, clandestino, como a maioria do pessoal tem feito. E para te poder abrir uma associação, não uma igreja, mas uma associação, né, com fins sociais, já dava, né, 3.000 euros. Então, né, faz isso aí vezes 7, né, com taxa, com tudo. Caramba. Então, fora a cadeira, estrutural todo hoje, para te poder começar uma igreja dentro daquilo que nós acreditamos. Você conhece o projeto nosso de Navegantes? Sim. Né, hoje você tinha que ter pelo menos hoje uns 300 mil reais para poder dizer, não, eu tenho coragem e, né, eu posso ir. Mas senão o risco era muito grande. Eu sou voluntário, né? Depois eu explico, sou voluntário no projeto e não tenho receita da igreja. Então era um risco muito grande. Eu ganhando em reais, dar um passo tão grande assim. Multiplicar por 7 quase. É isso aí, então não dava. O que eu recebia, conseguia manter, né? Fernando, Danda e os dois conseguiria manter, sim, mas dali para frente, hoje precisaria de uma força maior para isso. Mas o projeto ficou mal acabado. A gente ainda acredita que o que acontece em Navegantes é muita gente boa num só lugar, um movimento de crianças e juniores que talvez outras igrejas, na proporção da nossa, não tem. A gente junta de 10 a 14, eles têm o culto deles. De 10 a 14, é difícil de baixar de 80 juniores por culto. Então, eles têm uma Aqui tenda... Navegantes? Uau. Criança de 2 a 10, de 2 a 9, a gente, por culto, é difícil baixar de 100 crianças. Então, assim, o que acontece ali, eu acredito que essa geração
ela vai cumprir aquilo que a gente não conseguiu finalizar ou iniciar em Portugal. Acredito que Deus vai mandar essa geração para lá, né? Esse pessoal do clã também, acima de 15 anos, né, uma geração apaixonada. Né? Já era, né, pastor? Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi. Eu acredito muito nisso. Gente, quem não conhece, o pastor Fernando, hoje ele lidera, já faz uns 7 anos, né, pastor? A Igreja da Luz da Vida em Navegantes, uma igreja linda, bacana, evangelística nato. O pastor Fernando, ele já tem esse sangue, né, pastor? Evangelístico, né? E é um lugar onde abraça muitas pessoas, né? Por isso que hoje dentro de Navegantes ali, dentro desses 7 anos aí, é a que mais permanece ali em relação a ganhando vidas, né? Em relevância, graças a Deus, né, pastor? Isso, é algo até difícil de falar em causa própria, mas hoje, a nível de igreja, hoje sim. Né? Nós somos hoje, eu acho que a igreja mais relevante hoje da cidade em questão de ganhar almas para Cristo. Né? Tudo que a gente faz, a Igreja de Navegantes, ela é uma igreja voltada para a cidade, por si só. Todos os nossos trabalhos, nosso projeto social, para você ter uma ideia, pastor Diogo, depois da prefeitura, ninguém faz mais assistência social como nós fizemos. Todos os nossos bazares solidários, todos, ele não tem R$1 de custo. Fizemos um domingo agora, para você ter uma ideia, deve ter passado mais de 500 pessoas buscando roupa, né? Algumas elas buscam alimentos também, então alimentos é um pouquinho mais controlado, mas roupa é aberto, calçado aberto para todo mundo. E é muito legal porque quando eu estava indo embora domingo de manhã, tu vê, né, as pessoas com um sorriso no rosto, né, com aquela sacola na mão, e tu diz assim, poxa, eu pude proporcionar isso, uma decisão, né, não faço, não sou eu que estou lá, é um preço, time, né, que está lá trabalhando, mas eu sei que foi por conta de uma decisão, né, isso foi muito bacana. Você vê a prefeitura, ela usa o nosso espaço, porque Navegantes não tem um auditório como o nosso. Então a gente cede sem custo algum para a prefeitura. Às vezes as pessoas me cobram, tu não vai cobrar nada da prefeitura? Se não, eu não estou aqui, eu estou aqui para ser uma voz a ser ouvida. Exatamente. Né? E não alguém que está aqui dependendo da prefeitura. A prefeitura vai ter que saber que aquilo que a gente tem é muito poderoso para a cidade. E, logicamente, é o que tem acontecido, vários eventos da prefeitura. Um movimento que a gente tem agora, não sei se tu vai lembrar ainda do Joad. Sim. Plantamos o Joad já fazem, acho que 2 anos. Então, todo sábado à tarde, ali junta de 7 a 17 anos, aproximadamente 120 crianças e adolescentes. 17, essa faixa etária quase não tem. Ela é forte ali até os 13 anos. De 7 a 13 é a grande maioria. Crianças que não vão na igreja, a grande maioria que não vai na igreja. E por que elas vão ali? Porque ali elas vão ter, né, além de ter toda a didática que o Joad oferece, brincadeira, dinâmica, uma ideia de um escoteiro, mas sempre voltado para o princípio cristão, e alimento, né? Sempre tem uma refeição para eles, sempre tem lanche para eles, tudo sem custo nenhum. Todas as bases do Joad, para você ter uma ideia, o Joad não é um ministério, né, próprio nosso. A gente usa a marca Joad, que é um projeto à parte, e todas as bases... É Jucum? Não é. É um projeto do Rio Grande do Sul. Mas é muito bacana. É juniores e adolescentes. É tipo quase um escoteiro, né? Lembra o escoteiro. Lembra essa ideia, colocando, né, Jesus... O evangelho. Fica claro que é um projeto cristão. E aí eles todas as outras bases, a camiseta é paga, o boné é pago, o broche é pago, né? Tudo é pago, a comida é paga, né? O que a gente faz? Quem tem condição, tem mensalidade, tem tudo. A única base do Joad que não tem mensalidade é a base de Navegantes. Não tem. E quem é que paga isso tudo aí? Quem paga é o povo, com oferta, com dízimo, né? O recurso da igreja é empregado nisso mesmo, sabe? Então... Investindo na própria igreja. É isso aí, cara. Assim, ó, porque a gente está chegando numa parte do evangelho, pastor Diogo, que me dá medo. Né? As pessoas aprenderam a saquear a igreja. Aprenderam a saquear. Né? A liderança hoje não presta mais conta do que entra na igreja. A liderança hoje, né, não presta conta o que se faz com o dinheiro da igreja. E o que a gente faz em Navegante? Eu sou voluntário. Né? Então, o nível de clareza em relação a cada centavo que é gasto, isso aí é público. Nós não escondemos de ninguém. Né? Quero ir num retiro de homens, retiro de mulheres, de casais, de jovens, de adolescentes. Não tem condição, vai.
Vai quem tem dinheiro e quem não tem. Isso não é história, né, da boca para fora. De quem convive conosco sabe, porque imagina, qualquer conferência hoje, pastor Diogo, o pobre não tem mais acesso. Quem é que vai mudar a mentalidade dessa geração? Se não tiver alguém que se posiciona, se não tiver alguém que diga assim, eu preciso fazer diferente do que todo mundo está fazendo, nós vamos ter uma geração que não vai conhecer mais Cristo. Por quê? Porque o grupo, né, de liderança que se fechou hoje, né, a nível de Brasil, ele tem falado para todos os pastores e líderes que se eles não conseguirem preparar o seu futuro, a próxima geração deles, os filhos, vão tudo se desviar. Que evangelho é esse? Deus cuidou até agora, vai cuidando até o final. Então nós temos que mudar a mentalidade dessa classe, pastor Diogo. Imagina, tu vai para uma conferência, né? Hoje a mais barata é R$400. Agora imagina o cara ter assalariado... Sentar lá no fundo. Sentando no fundo, é isso aí. E o pai da família, que ganha R$1.800, R$2.000 por mês, paga aluguel. Como é que vai ter acesso ao conhecimento? Né? A Bíblia fala, o meu povo perece, né, por falta de conhecimento. Só que ele se esquece da continuação do versículo. E tu, ó sacerdote, vai ser cobrado por conta disso. Né? Quem tem a responsabilidade de poder passar o conhecimento para esse povo, somos nós que Deus tem levantado. Então, como que esse pessoal que não tem condição financeira vai mudar uma mentalidade, né, se nós não damos acesso ao conhecimento? Então, o que eu resolvi fazer, né, em Navegantes, porque assim, condição financeira, eu nunca fui rico, milionário, mas eu tenho uma condição financeira estável. Glória a Deus, amém. Mas eu gasto muito mais com a igreja do que né, eu poderia gastar. Eu não lucro com a igreja, eu gasto. Sim. Então, e por que eu faço isso? Por que eu não vou dar uma qualidade melhor para meus filhos? Porque eu entendo que o meu propósito principal de vida é poder mudar uma geração. Né? Eu tô aqui de passagem, meus filhos precisam entender isso. Né? A nossa pátria está nos céus. Falava contigo antes do podcast, quando a Bíblia fala em Hebreus 11 dos heróis da fé. Né? A Bíblia vai dizer que eram homens que o mundo não era digno de tê-los aqui, de tamanha expressão de fé, de vida que eles tinham. E aí a Bíblia vai dizer assim, que eles almejavam uma pátria superior. O estilo de vida deles, sabe, nessa terra, não era condizente com o que todo mundo fazia nessa terra. Era no céu, né? O foco deles, né? Aquilo que eles almejavam, e muitos deles, quase todos, morreram sem ter alcançado a promessa. Uau. E por que eles não voltaram? Por que você acha que eles não voltaram, pastor Diogo, até a vida antiga? Estava ali do lado deles. A casa deles estava ali. Eles não precisavam ter incomodação, não precisavam colocar em risco sua família, seus filhos. Estava tudo do lado. Mas por quê? Porque o olho deles era para cima. Uau. A casa deles não era aquela ali. A casa deles era, vou voltar, mas eu vou voltar para a casa do pai que é em cima. Então eu creio muito nisso, sabe? Que Deus me levantou e tem levantado pessoas em Navegantes, né, para poder mudar uma geração. E esse movimento Lagoinha, que tu vê hoje de crescimento, expansão de igrejas, é porque teve um dia alguém que acreditou nessa geração. Hoje eles são os pastores. E o que Deus está fazendo conosco, vocês podem ter certeza. Se preparem que vem uma geração que vai evangelizar o Brasil, que vem um crescimento de plantação de igrejas com uma visão, com a mesma visão que a gente tem, né, de poder mudar a história de pessoas de classe baixa, né, média baixa, que esse é o nosso público-alvo principal. Né, é lógico que vem pessoas, né, de classe alta, média, né, mas a força é a classe média baixa. Eu entendo muito sobre isso, que Deus me levantou para isso, e essa geração. Se prepare, se você está ouvindo esse podcast, talvez você está ouvindo hoje, daqui a 10 anos você vai lembrar do que eu falei aqui. Amém. Se levantou uma geração de crianças, de adolescentes e de jovens que estão influenciando o Brasil e estão dentro da Europa, plantando igrejas e mudando a história do Evangelho. Se preparem para vocês verem isso. Uau! Não, pastor, e assim, em cima dos movimentos, né, principalmente esses pagos, né, às vezes o pessoal que está fazendo esses movimentos, eles estão esquecendo do principal, que quando Jesus fala assim, o Pai é nosso. Né? A oração perfeita, a oração que Jesus nos ensina deixa bem claro, o Pai é nosso. Então, tipo, não é aquela função singular, sempre foi no plural, né, pastor? É isso aí. E aí parece que hoje esse movimento que o senhor está falando, ele tá tipo uma peneira. Quem tem pra cá e quem não tem pra lá. Aí o que não tem pra lá se vira com o YouTube. É isso aí. Cara, é uma coisa muito, muito, muito fora, assim, nós temos hoje, né, devocional de grupo fechado pago.
como se fosse que eles que construíram alguma coisa para poder estar lucrando em cima disso. Uau. Em cima do quê, pastor Diogo? Em cima disso aqui, ó. Né? Essa palavra aqui é de quem? É de Deus. Como é que eu vou transformar isso aqui no mercado que mudou da época de Jesus para hoje? Né? Ele viu os cambistas, né, transformando a casa de Deus num covil de ladrões. Né? Então eu tenho essa preocupação, esse cuidado de poder não transformar, sabe, a palavra de Deus em algo lucrativo, né, e sim com um propósito maior. Né? Jesus era conhecido, né? Ele era conhecido. A única coisa hoje que a igreja, que a liderança moderna, que tem o poder de influência, marketing, mídia na mão, ela não é aquela que anda com pecadores e publicanos. A única marca que esses caras não têm é que anda com pecador. Né? O publicano era o cobrador de imposto. Né? Imagina os caras da Receita Federal da época. Uau. Jesus andava com esses caras corruptos que vinham se convertendo em massa, talvez pela conversão de Mateus, que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Né? Então Jesus era conhecido depois com Zaqueu. Então esse movimento de publicanos se convertendo foi grande, e com um pecador. Né? Com quem que a gente é conhecido hoje? A gente anda com quem hoje? Né? Andar com pecador hoje, com gente suja, mancha a tua imagem. Esses caras não podem. A igreja moderna hoje não pode se apresentar com um cara pecador. Porque vai. E se eles me encontrarem, se eles te encontrarem, eu sei do que eu estou falando, porque eu sei que tu trabalhou com uma classe que era esquecida. Né? Você trabalhou em centro de recuperação, cuidando, né, de uma classe que. Agora, como é que tu vai se apresentar limpo se tu tá o tempo todo abraçando o cara que tá sujo? Loucura. Aí tu vai ter que mostrar o quê? Imagina. Uma roupa suja. Então eles vão vincular que o Diogo não é o tipo de gente que pode usar porque ele tá sujo. Nossa. Mas não é tá sujo porque ele tá no lamaçal. Ele tá sujo porque ele tá levantando a ovelha que caiu na lama. Ele tá sujo porque ele tá levantando aquele que tá sujo. E logicamente, se eu abraçar ele como Jesus abraçava, eu vou me sujar também. Mas, né, eu prefiro acreditar que a lepra, né, não pegou em Jesus, mas o amor de Jesus pegou no leproso. Eu preciso acreditar que, ainda que ninguém acredite nisso, né, essas pessoas, né, o evangelho que a gente tem pregado vai se expandir e a gente vai voltar, né, a colocar o amor de Cristo nas pessoas, ao invés da sujeira delas ser evidente em cada um de nós. Uau, pastor, meu Deus. Começamos bem. Meu Deus do céu. Eu acho que é muito isso, assim, né? São os princípios básicos, né? Que parece que ficaram no meio do caminho. Mas, pastor, mais além, vamos voltar nesse assunto aí. Eu queria ver o senhor, assim, porque eu tô curioso, pastor. Como é que foi essa história, pastor? Como é que o pastor Fernando encontrou a Cristo? Como é que foi esse impacto? Como é que foi essa sede, essa vontade de mudar a história, de mudar vidas? Conta pra gente, pastor. Desde o início, infância, tudo. Então, nasci numa família católica e meus pais eram católicos não praticantes, mas eram católicos, e eu comecei a me envolver como coroinha, por minha conta mesmo, virei coroinha, balançava o sininho. Isso, minha avó materna, ela sempre nos envolveu mais para a parte de religião. Lia a Bíblia conosco, era ela que fazia as orações com a gente, na época as rezas ainda, né? Então ela que foi nos inserindo nesse caminho de Deus, foi minha avó materna. E a avó morreu com 91 anos. E depois, quando eu me converti, eu consegui revelar o evangelho de Cristo na plenitude para minha avó. Uau. Então foi muito legal, assim, porque ela que acendeu isso em mim, né? Então, então foi muito bacana. E depois eu fui morar para Navegantes. Com 15 anos eu fui morar para Navegantes. E tinha um amigo que me levava sempre, né, a palavra. Né? Ele sempre falava de Cristo, tentava ler versículo bíblico para mim. Como eu sempre fui muito curioso em relação às coisas de Deus, foi gerando uma fé no meu coração. Meu avô teve câncer, e aí ele me desafiou a fazer uma campanha pelo meu avô nas quintas-feiras. Eu levava a roupa do meu avô no corredor de fogo. E isso foi, né, foi gerando fé no meu coração, fui ouvindo a palavra. Com 16 anos, eu fui... Né, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Sim. Tentei a sorte bastante, mas Deus fechou as portas em relação ao futebol. Mas eu tinha um teste no Santos e eu estava com um problema no joelho. Isso aqui é legal o que eu vou falar agora. E aí,
como que alguém vai fazer um teste com problema no joelho? A única coisa que não pode ter no futebol é um moleque com problema no joelho. Tá 100%. E aí eu, né, queria porque queria. Minha mãe foi num aniversário de família. E aí ela disse, nós vamos hoje lá na casa da... Ela dizia que era a Pupi, que era a irmã dela que foi criada. Elas foram criadas praticamente juntos. Vamos na casa da tia Pupi. E lá o namorado dela, o Dr. Paulo, desce nele. O Dr. Paulo, ele recebe uma entidade e essa entidade, ela opera milagre. É o Dr. Paulo que incorpora nele. E aí nós vamos pedir para ele para curar o teu joelho. E eu falei para esse meu amigo, ele falou assim, cara, tu tá maluco? Isso é o demônio, ele dizia. Isso é o demônio, Fernando, sai disso, tal. Aí eu falei, não, eu preciso jogar, cara, eu quero jogar, meu sonho, tal. Né? Aí tá, e ele fez de tudo para mim não ir. E quando ele viu que não tinha mais jeito, ele falou, então faz uma prova com Deus. Se for de Deus, quando ele fizer todo o procedimento dele, tu vai estar curado, porque ele vai querer mostrar que está curado. Mas quando tu sair do carro, tu vai sentir uma dor tão grande que tu vai lembrar que aquilo tudo era tudo uma farsa. Uau! E aquela palavra ficou no meu coração. De repente, no meio da mesa, tal, o olhinho do homem já mudou. E aí a mãe falou, é o Dr. Paulo? Aí ele falou, tu sabes com quem você está falando? Cara, eu lembro dessa cena, poxa, eu tinha 16 anos, mas foi muito marcante. E aí ele falou, a mãe, tu sabes o que eu preciso? Aí eu sei sim. Já sabia tudo, sem ter falado nada. E aí ele, então vem cá, me chamou. Aí ele foi, mexia no meu joelho, né? Mexia, tal, mexia. Não aplicou nada, né? Mas só mexia. Eu lembro que ele mexia muito no meu joelho. Aí ele dizia, abaixa, levanta. Tá sentindo dor? Ainda tô. Aí ele mexia de novo. Baixa, levanta, abaixa. Tá sentindo dor? Ainda tô. Ao ponto de não ter mais dor. Literalmente, não tinha mais dor. Abaixa, levanta, pula, salta. E aí ele fez uma festa lá, todo mundo celebrando o Dr. Paulo, né? Incrível, a entidade que tinha... Hoje a gente tem essa consciência, né, do que essa entidade ela representa, né? O inimigo pode se transformar num anjo de luz. Quem dera incorporar numa pessoa. E aí, né, fomos embora, todo mundo feliz, esquecemos tudo, né? Esquecemos de voto, esqueci de tudo, estava celebrando. Quando eu saí do carro, que eu boto o meu pé esquerdo no chão, eu digo, ai. E eu lembrei do voto que eu tinha feito. Uau. Aí eu falei assim, pai, eu fiz um voto com Deus. O Jean, meu amigo, o Jean mandou eu fazer o voto. Eu sabia que esse negócio era do demônio. Isso não presta, Beto. Eu falei pra ti que isso aí não prestava coisa nenhuma. E o meu pai é totalmente descrente em tudo, né, cara? E ele disse, eu sabia que isso aí não prestava, que não sei o quê. Nessa mesma noite, eu vou pro meu quarto, dobro meu joelho lá, devo ter rezado acho que uns 20 Pai Nosso, umas 30 Ave Maria, eu acho. E aí, né, apavorado que eu tinha desagradado Deus. Uau. E aí, nessa mesma noite, aparece um clarão no meu quarto, mas uma luz, Pastor Diogo, diferente de todo tipo de luz que eu já vi. Mas me deu muito medo, eu fiquei apavorado. Que negócio era isso no meu quarto? Mas desesperei, assim, de medo. E aí eu fui falar com esse meu amigo. Falei, aconteceu assim, cara, isso foi uma visita do Espírito Santo na tua vida. Uau. Foi Deus que veio te visitar, né? E começou a criar essa, né? Puxa, então Deus recebeu o meu perdão, né? Deus me perdoou por eu ter feito alguma coisa que desagradava a ele. E aí ele falou assim, hoje tem, na Assembleia de Deus, perto do Porto de Itajaí, hoje tem um pastor americano que é usado em cura. Meu pai vai na Assembleia, vai com ele. Cara, fomos de bicicletinha com 16 anos, e fomos juntos. Naquele culto, vê só, num dia, né, o encontro com o cão, com Deus, e no outro dia, a cura por completa. Naquele culto com aquele americano, eu fui curado do meu joelho. Uau, lesão nenhuma. Fui para Santos e, né, fiz teste, passei, a mãe foi assinar, né, e acho que eu devo ter ficado lá 4 meses e depois vim embora por minha conta mesmo, saudade de mãe, saudade de família. Não aguentou. Hoje meu filho está em Portugal jogando, é o celular, videochamada, a gente consegue ter, mas naquela época era orelhão, cara. Né? Naquela época era carta, meus primos mandavam carta, e quando tu via aquela carta, eu com 16 anos, 15 anos, então fui embora. E aí depois tive outras tentativas também no futebol, fui para o Rio, fiz jogos contra Flamengo, fiz jogos contra o Fluminense, fizemos bons jogos. A mesma situação, caí na mão do empresário, né? O cara, né, amor e vou te levar para time grande.
No fim, né, eu falei, vou embora. Tá doido? Como é que tu vai embora? Não quero mais saber de futebol, vou embora. E fui embora de novo. Abandonei o Rio e fui embora. E o pai, tu tá doido, guri, é o teu sonho, o sonho da família e tal. Meu pai também já foi jogador. E aí, voltei. Voltei e não quis mais saber de futebol. Comecei na igreja, comecei a buscar Deus. Nesse período aí de um ano e meio, eu não me entreguei por completo, sabe? Eu ia nos cultos de jovem, e depois do culto de jovem eu saía pra bagunça. Entendi. Uma bagunça, eu nunca fui em orgia, né? Tive prazer, o privilégio de casar virgem, mas sempre ia namorar uma menininha, né? Saía com meu irmão. E aí, de repente, meu líder de jovem começou a mudar a pregação. Tu quer ir para aquele lugar? Tu vai para aquele lugar. Mas tem uma coisa, se tu morrer ali dentro, tu vai pro inferno. Uau. E essa pregação, cara, era meu líder de jovem, era pancada. Falta um pouco isso hoje também, né, pastor? Uma linha mais... O pastor Filipão dos jovens hoje é assim, cara. Bicho, é linha dura pra caramba, cara. Pastor Felipe. Ele aperta aquele jovem de um jeito, cara. E aí, né, me converti nesse meio, né, e já comecei a me envolver. Conheci Danda. Danda, ela tinha feito uma cirurgia, eu fui num retiro de jovens onde eu caí por completo. Ali eu tomei um choque com Jesus, disse, é aqui que eu quero ficar, não quero mais sair. Fui num retiro, falei pro meu amigo, esse que estava me evangelizando, eu não poderia, ele não poderia ir. Falou, não, tu vai porque eu já paguei o teu, botei, agora o teu nome tá lá, não pode mais voltar. Aí eu falei, eu vou porque eu vou ficar com aquela menininha que tá indo lá no culto. Se eu vou ficar com ela, não acredito. Então tá, tu vai ver só se eu não vou ficar com ela no retiro. Cheguei no retiro, todo mundo só orava, vamos orar pela irmã Danda, vamos orar pela irmã Danda. Eu lá sei quem que era a irmã Danda. A irmã Danda estava no hospital internada, que teve uma cirurgia, né? Um dia trazer o testemunho dela é top, esse no hospital. A nível de orgulho, o testemunho dela no hospital, né? Como que Deus fez, o milagre na vida dela, é muito top. Amém. E aí, né, fui embora, né? Ali tive uma experiência com Jesus. E o pastor orou por 3 jovens, todo mundo caindo, chorando, e eu não sentia nada desse negócio. Falei, Deus, faz isso comigo. O pastor orando no 3º, né? De repente, cara, veio uma força muito grande em mim, caiu os 3 ao mesmo tempo, e o pastor falou assim, tem irmãos aqui que vão sentir chuva de bênção, é uma experiência com o céu. Cara, parecia que chovia em cima de mim, não me molhava. Aí Deus se revelando para mim, né, de uma maneira muito legal. Dali para frente eu disse assim, é isso aqui que eu quero para minha vida. Não quero outra vida, eu quero Cristo. Isso eu tinha que idade, pastor? 17. Mas me convertido. Top. Eu não tive essa oscilação. Um dia eu estava bem, um dia eu estava mal, um dia eu queria Cristo, outro dia eu queria o mundo. Não, eu não quis. Quando eu quis Cristo, né, eu disse, eu quero Cristo. Danda passava, depois eu tinha uma lojinha de 1,99, sempre fui meio negociante. Danda passava para ir na farmácia, na frente da lojinha, e eu sempre dava umas olhadas nela, né? Via da igreja, ela dava uma olhada em mim e tal. E aí eu descobri quem que era a Danda. Pô, a Danda era uma gata, cara. Né? Tava magrinha assim, né? E aí eu sempre olhando pra ela, jeitão de boleiro, né? Meinha alta, bermudão mais comprido e tal. E aí, né, começamos a se conhecer e fiz uma besteira. Fui ficar com a menina, né? Fiquei com a menina fez a Danda saber, porque a Danda tinha uma certa amizade com ela, fez a Danda saber, e a Danda, esses crente aí, safado, não quero nada com nada. E aí eu falei, eu fui, né, meio sem conhecer e tal. Aí eu falei, mas eu quero namorar contigo. Aí ela foi no líder de jovem e falou, Fernando vai me pedir namoro, eu mandei falar contigo. Aí ele falou assim, como é que tu tem certeza que vai namorar com ela? Eu quero namorar com ela. Assim, Danda é uma mulher da igreja, tá desde os 13 anos na igreja. Como é que ela vai pegar um cara que fica com qualquer menina aí? Aí eu assim, ficava, não fico mais. Porque eu sempre tive a personalidade boa. E aí ele falou assim, tem uma coisa. 3 meses sem dar um beijo, só se conhecendo. Tu topa esse negócio e orando. Eu falei, eu topo. Fechou, tá topado. Aí eu fiz um voto que se Deus mostrasse que seria ela, Deus ia me dar sonho casando. Tive um monte de sonho de casamento. Uau. Danda fez um voto, mas não falou para mim. Qual que era o voto dela? Que se eu recebesse o dom de línguas e fosse batizado no Espírito Santo, era a confirmação que eu era um homem de Deus e ela ia seguir essa jornada namorando comigo. Uau. Foi bem top, cara. E aí eu com um mês certinho, um mês e um dia, um culto, né, daqueles profético assim, e eu queria esse negócio, pastor Diogo. Eu me converti, eu quero falar em língua, Deus, eu quero falar em língua. Eu mergulhava de cabeça. E aí, num culto desse,
eles começaram a cantar aquela música, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e eu cantava, Descerá sobre mim o Espírito Santo. E de repente parecia que eu tinha vontade de falar, mas me dava vergonha. Vinham os negócios na minha cabeça, assim, poxa, acho que é coisa da minha cabeça. E aí eu falei para ela no final do culto, Dando, eu acho que eu fui batizado no Espírito Santo. Ela assim, sério? Busca a confirmação de Deus. Doida pra beijar, né, cara? Imagina, desde os 13 anos até os 17, sem dar um beijo em ninguém. Aí ela assim, sério, busca a confirmação. Aí eu fui de noite, falei pra ela no outro dia, eu acho que eu falei mesmo, tá? De noite eu falei mais um pouquinho. E aí eu fui falando, ela falou assim, esse era o meu propósito para poder namorar contigo. Então não precisou nem de 3 meses. Deus revelou que o meu coração para ela, num tempo muito curto, né? E aí agora como é que beija uma menina da igreja? Pode dar beijo de língua? Não pode dar? Aquele beijo é só bitoquinha, né? Eu apavorado, morto de medo de errar esse negócio, né? Não pedi orientação para ninguém. E ela foi um dia na lojinha, e da lojinha eu consegui, né, agarrar ela, dar um beijo nela e a gente começou, né, oficialmente esse... Que top, pastor. Quanto tempo já junto, pastor? Olha, de namoro, noivado e casamento são 26 anos e meio. Uau. 3 anos e meio de namoro e noivado. E dia 19, eu já vim. Dia 19 desse mês agora, eu fiz 23 anos de casado. Uau! E os meninos? Então, Thierry tem 15, Eduardo tem 18. 18. Morando em Portugal? Tá morando em Portugal. Sofrendo pra caramba, o meu coração apertado, dele apertado lá também. Mas aí, tá jogando, pastor? Como é que tá? Então, a gente, quando eu vim do Brasil pra cá, Eduardo veio junto. Então a gente teve uma experiência de 44 dias no Santos. Ele veio para cá já certo para o Santos, não assinava, não assina. Quando a gente achou que estava tudo certo para assinar, dispensaram. Uau. Coisa que a gente não consegue entender, essas coisas de Deus. E aí voltou para um clube que ele começou na Ponte, no Sub-15. E aí, né, conseguimos na Ponte de novo. A Ponte estava com um transfer ban, não pode fazer transferência de atleta nenhuma. Ficou 2 semanas lá. E aí não dava, não pagava essa dívida, não podia transferir. O tempo está passando, o ano está acabando. Aí surgiu o Guarani soube e levou ele para o Guarani. Treinou 2 treinos de Guarani, liga um pessoal de Portugal e falou, conseguimos 4ª divisão do Campeonato Português, já uma experiência já no profissional, 4ª divisão do Campeonato Português. O Eduardo falou, estou indo embora, estou no Sub-20 do Guarani, sem ter assinado nada para jogar o 4ª divisão, tô me mandando. E aí foi para Portugal, agora entrou a 3ª semana que ele está lá, vamos torcer que seja convocado aí para as próximas partidas, ainda não foi convocado. O time dele na Taça de Portugal, que é tipo a Copa do Brasil nossa aqui, passou agora de fase e vai jogar contra o Sporting em Avalade. Uau, sério, pastor? Sério, cara. É lógico. O Sporting de Lisboa? O Sporting de Lisboa, deu no chaveamento, deu o Sporting. Caramba! Então, até quem está nos ouvindo aqui, se puder orar para que o Eduardo vá para esse jogo, para a gente já seria Vamos orar, algo tão importante. Quando é que vai ser? Dia 23... Agora, quinta-feira? Não, dia 23 do próximo mês. Não, mas então tem tempo ainda. Não, vamos orar sim, meu Deus do céu. E ele é um menino top também, né, pastor? Graças a Deus, né? Eu tive uma pouca convivência que a gente jogava lá os sábados, né? Sim. Mas dá pra ver que é um menino que ele vai longe, em nome de Jesus, pastor. É muito dedicado, assim, né? O futebol não é fácil. O futebol não é fácil. Ele né, não namora, esperando em Deus a pessoa certa. Uau. Princípio, né, pastor? 18 anos já, isso é muito raro nos dias de hoje, né? Acreditando nisso, a experiência, o exemplo de casa, né? Sim. Acho que isso favorece bastante dele poder dizer não, né? As paixões. Imagino que não é fácil também, né? Para a idade dele, né? Zoação, sacanagem. Boleiragem, que a gente sabe como é que funciona. Aí. Então, o Thierry, né, tentou Portugal Futebol e emagreceu muito. Não sei se você deve lembrar dele, gordinho, né? Sim. Thierry emagreceu muito. Hoje até tem vontade, sonha com futebol, mas a gente ainda tem dúvida, né, o que Deus vai fazer com ele ainda, se leva ele 100% para o futebol, surge o Brusque para ele ir, a gente, né, pode ser que do ano que vem a gente movimente alguma coisa, mas tenho dúvida, né, porque pela paixão, pelas coisas de Deus. A gente canta, ele tem vontade da palavra, ele, né, é muito evangelista, está ministrando hoje no Kids também. Então, assim, o pessoal do Kids começou agora, o pessoal do Kids ama a maneira que ele ministra a palavra. Então, eu tenho um pouquinho de dúvida que o Thierry vai ser tipo eu, assim, sabe? Deus leva até um ponto, depois Deus eu tenho dúvida. Agora, né, talento tem, né? Talento tem para o futebol, se quiser se dedicar, se treinar forte,
tanto quanto o Eduardo treina, se dedica, eu vejo que tem qualidade e em qualquer clube poderia jogar. Não vejo, né, dificuldade. E se ele tiver a cabeça no lugar, consegue gerenciar as duas coisas, mas também com o mesmo princípio de Deus. Thierry é muito aquebrantado. Andou dando umas bitoquinhas aí. Entendi. E aí, né? Eu sou um lixo, pai. Desagradei a Deus. Como é que eu fui fazer um negócio desse? Aí ele é muito quebrantado. Igual teve teatro agora, na semana passada, teve teatro do Giovanni Si. Sim, eu vi. Uma peça muito top. Acabou o teatro, ele é o primeiro, tá lá no altar, de joelho, chorando e lágrima. O nível de entrega dele é diferente, sabe? A intensidade. O Eduardo já é mais zen, né? Mais centrado. Isso aí, o Thierry é aquele, né? Tá aqui, agora tá aqui embaixo, mas também na mesma velocidade que erra, já se arrepende, atrai o coração de Deus. Fico muito feliz. Já leu a Bíblia toda também. Uau. Um exemplo que eu dei para eles, quando eu me converti, até dentro desse processo de conversão, eu fiz um propósito com Deus que em um ano eu ia ler a Bíblia inteira. E me converti, eu queria Deus, pastor Diogo. Sim. Como é que um cara vai, né, falar de Deus se nem o meu Deus eu conheço? Então eu fui ler a Bíblia. Em um ano eu li a Bíblia. No segundo ano, né, eu falei, agora eu preciso fazer teologia. No segundo ano já entrei em teologia. Então, né, eu fui buscar o conhecimento já do início. É lógico que todo dia a gente está aprendendo. Mas isso me facilitou muito, né, no decorrer da minha caminhada. Então, o desenvolvimento, né? Isso ajuda muito. Pastor, o senhor falou, né, sobre o nível de entrega, né? O senhor acha que hoje, como o senhor, principalmente como adolescente, né, com 17 anos, que o senhor, quando mergulhou mesmo, né? O senhor acha que hoje, o impeditivo de hoje, dessa geração, não entrar dentro desse ambiente, por exemplo, de mergulhar? Claro que não é generalizando, né? Mas o senhor acha que, de repente, a distração impede muito? Bastante. Bastante. A gente vê isso dentro da igreja, né? O índice de coisas a serem feitas na atualidade do que tinha na minha época. A gente não tinha acesso à rede social. Nosso tempo vago era brincando com os amigos, né? O que a gente fazia? Ia para o colégio, do colégio a gente já bolava, estava todo mundo junto, da igreja junto, era roda de violão, era pequeno grupo, do nosso jeito. Hoje não, hoje essa galera está se comunicando pela rede social, o tempo todo puxando o dedo, vendo mensagens. Hoje existe uma distração muito grande. E há uma dificuldade tipo de reunir para poder exercer essa função da igreja? Ou já está tendo mais entendimento em relação a isso? A gente trabalha bastante tentando minimizar isso daí, mas é muito difícil. A gente começou um propósito de oração do dia 1º até o dia 30, que é onde começa a nossa festa do céu, que é aniversário de 7 anos. A gente começou basicamente com só pessoas adultas. Então, jovens, tu tinha 2 jovens ou um jovem. No decorrer da caminhada, sábado agora, deveria ter uns 30 jovens. Então, é algo que a gente vem construindo para que eles tenham essa experiência e descubram que vale a pena fazer isso daí. Mas se tu disser que hoje é fácil tu manter isso daí, não é fácil não. Né? As ofertas são muito grandes. Eu acho que o inimigo das nossas almas, ele mudou a estratégia. Na época da igreja primitiva, né, bate nesses caras, mata eles, serra no meio. De repente eles começaram, cara, mas a Bíblia está dizendo que é bem-aventurado aquele que for injuriado, bem-aventurado aquele que sofrer por causa do nome. Aquilo, ao invés de prejudicar, aumentou a fé e fez com que o evangelho crescesse ainda mais. Uau, verdade. O inimigo fez assim, peraí, cara, se bater, cresce, vamos fazer o seguinte, vamos dar tarefa para eles, vamos distrair. É isso aí, vamos criar essa condição. E aí, no fim, a gente, né, começa a se distrair. E fica morno. É isso aí. Caramba. O pastor também falou sobre, lá no início do podcast, sobre a realidade hoje do sistema que cerca, né? Querendo ou não, é o sistema, né, pastor? Sistema. Como é que o pastor está lidando hoje? Porque, querendo ou não, pastor, para uma igreja relevante hoje, esse sistema deve bater todo dia na porta, de alguma forma, né? Principalmente em função de levar para um outro ambiente, tirando o foco, que nem o senhor falou, da ideia de cuidar do órfão, da viúva, que basicamente foi isso que o senhor falou, né? É isso aí. Que é o princípio do evangelho, né? De cuidar do órfão, da viúva. Como é que o pastor está lidando com isso para, tipo, não sair do contexto do cenário igual, sabe? Mantendo uma realidade bíblia. Eu sou um radical moderno. Não sou um ditador. Sim. Eu entendo que a liderança
exercida hoje dentro da igreja, ela é dada a mim. Eu não sou centralizador. Eu acredito que eu não sou uma pirâmide. Eu estou no topo e todo mundo embaixo. Eu acredito que eu sou um diamante. Né? Eu estou embaixo e as pessoas... Né? Eu estou promovendo pessoas a todo tempo. Essa é a minha gestão de liderança. E para te andar contra o sistema, tu vai ter que acreditar nas pessoas que estão do teu lado. Uau. Porque eu fui induzido a entrar no sistema. Sim. Eu fui convidado a entrar no sistema. Imagino. Você lembra quem que eu trazia no início para poder ministrar? Hoje, quem é ministra na nossa igreja? Quem ministra é o nosso povo, pastor Diogo. Top. É as pessoas que Deus colocou no meu lado e eu acredito que são elas que vão ser as influenciadoras da próxima geração. Porque, né, como é que se faz hoje? Vamos trazer fulano, vamos. Quanto é? 20 mil. O cara, 20 mil? Olha quantos projetos sociais eu consigo fazer com 20 mil, cara. Não, vamos trazer fulano de tal porque dá, né, uma audiência boa, né, a gente ganha views. Cara, então vai para outra igreja. Na minha não precisa de views. Né? Eu tenho convicção das pessoas que a gente tem que poder colaborar, ajudar. Nosso Natal Solidário. Natal Solidário, a gente fez a festa para o Dia das Crianças agora, antes do Natal. A gente conseguiu arrecadar 1.000 brinquedos. Brinquedos bons, tá? Não é mais ou menos. Sim, sim. Uma festa dessa, alugamos tenda fora, infláveis, para poder, né, segurar essa galera toda, para que eles não fossem embora. Tudo na área externa da igreja, dentro, pintura, aquelas desenho de criança, artesanato, era fora assim, ó, atividade extra fora. Dentro da igreja, peças teatrais, dança, um negócio muito top para poder receber as crianças da sociedade. Uma festa dessa, pastor Diogo, isso vai grana pra caramba. Tudo que a gente arrecada não é suficiente. A igreja vai lá e bota dinheiro para poder fazer essa festa ser uma das festas mais impactantes que tem. Se eu gasto 20, 30 mil reais para poder fazer uma festa dessa, olha quanto o alcance que eu tenho. Enquanto eu vou trazer um cara que vai me levar 20 mil reais, 15 mil reais e em contrapartida, esse povo que vem é povo de fora, que não se envolve no projeto, vai embora e as pessoas vão embora junto com ele. Eu mudei com isso aí, sabe? Assim, ó, eu não quero sistema. A nossa igreja não é um sistema. Né? A gente acredita num evangelho de verdade. E agora vamos fazer o Natal Solidário. Como é que a gente faz? É o terceiro ano seguido, nós temos alguns abrigos de crianças e nós vamos nesses abrigos, se eu não me engano, o ano passado foram 6 abrigos, esse ano a ideia é ampliar. É feito um cadastramento de todas as crianças que estão nos abrigos, por idade e tamanho de roupa e número de calçado. Todas as crianças desses abrigos, elas vão ganhar, né, uma camisa, uma calça ou bermuda e um calçado. E quem que faz isso acontecer? Eu, as pessoas da igreja, e se não conseguir recurso, a igreja vai bancar para poder completar esse projeto. Então, a ideia é que coloque-se uma árvore de Natal ali, o nome, tamanho, tudo, as pessoas da igreja vêm, pegam e começam a abençoar. Então, isso é para a cidade. Né? Páscoa solidária. O que a gente faz na Páscoa? A Páscoa, nós antigamente se entregava cartão de visita. Né? Se tu for botar um santinho de Cristo, cara, cria uma rejeição. Aí o que a gente faz na Páscoa solidária? Barra de chocolate para o bairro todo, 3.000 barras. E quem que entrega essa barra? Toda a igreja. Crianças, juniores, jovens, movimenta a igreja toda, se espalha pelas ruas, começa pelo bairro de Machados e vai indo. E aí o que a gente... Feliz Páscoa, vem me trazer um chocolate para você. O chocolate é o cartão de visita. Claro. Onde acessa o coração das pessoas. E a gente vai falar, olha, isso aqui é só um chocolate, mas o que eu quero falar é o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa é morte e ressurreição de Cristo. Então, né, isso tudo envolve, né, custo, isso envolve tempo, isso envolve pessoas. Então, sistema Sem falar funciona. O treino missionário, né? É isso aí. Treinamento missionário, porque muitos desses aí vão pegar gosto, principalmente a juventude, de entender o principal chamado, né? É verdade. De ganhar vidas. O pastor, ele, dentro do seu contexto que o senhor estava falando ali, né? Do posicionamento que o senhor tomou, né? Momento que, com certeza, teve um despertar, né? De Deus na vida do senhor para ter esse... O senhor notou que, tipo assim, automaticamente, em algumas mesas, meio que tiraram o senhor de cena? Não faz mais parte. Uau. Mas eu não claro, tenho não deve fazer importância não também. Não tem importância isso aí. Né? Eu sei que
que tem muitas pessoas que Deus tirou da minha mesa, mas eu sei que muitas pessoas pensam que elas me tiraram da mesa. Mas eu não tenho dificuldade com isso. E nem tenho problema com isso. Sim. É só porque é para entender mesmo que realmente o sistema ele é algo mundano, né? Que se filtrou dentro do próprio... Porque um dia um ancião me falou algo, pastor, e é muito... Cara, se a gente parar para analisar, ele falou assim para mim, Diogo, se um dia a gente colocar um palhaço no picadeiro, a gente vai ter que sempre estar colocando um palhaço novo com uma palhaçada nova. Porque senão as pessoas vão se acostumar com aquele palhaço e se não tiver uma palhaçada nova, eles vão embora e não querer mais. E é uma verdade, pastor. Porque hoje, basicamente, se criou algo que parece que precisa... pessoas não estão dando valor a quem está pagando um preço de verdade toda quinta, todo domingo. Pessoas que estão pagando um preço de oração, um jejum, o pastor local, né? Para dar, muitas vezes, crédito para um cara que nada contra, né? Não estamos aqui para bater em ninguém, mas, de repente, pega uma mensagem, 2, 3 e sai pregando o ano todo. É isso aí. Né? A mesma mensagem, tu vai no YouTube, é a mesma coisa, então é para simplesmente as pessoas entenderem, né, pastor, que precisa dar uma valorização para quem também está pagando um preço de colocar, que o verdadeiro pastor faz isso, tira o carrapicho, vê que está com tempo de mesa, que eu acho que, pastor, o discipulado hoje tem uma dificuldade hoje de muitos lugares. Hoje, o ter acesso hoje é uma dificuldade. Tu ligar hoje, preciso falar com o meu pastor. Entende? As pessoas falam com medo, pastor Diogo. Verdade. Não, elas falam com a gente parecendo que elas são, né, um João Ninguém querendo falar com um popstar. Exatamente. Que loucura é essa? Pastor, eu sei que o seu tempo é... Para de modéstia. Que isso? Eu sou igual. Não temos diferença nenhuma. Pastor, eu sei que... pastor, parece com medo de poder ter acesso. Gente, para com esse negócio. A gente é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. Não tem diferença nenhuma minha para um membro... O que diante de Deus a gente é tudo igual, pastor Diogo. Exatamente. Então, só que o que acontece? Aquilo que é construído, né, a nível de importância, né, começa a fazer com que essas pessoas que não têm muito uma classe social, né, melhor, né, elas começam a se sentir diminuídas, cara. Isso aí. Olha só. Um medo de poder conversar com a gente. Eu falei no culto de domingo, falei assim, gente, né, eu sei que está chegando muitas pessoas novas aqui. Se você quer conversar comigo, o pastor não me visita. Se o pastor não te visita, porque você não me convida. O pastor não vai na casa de pobre. Sim, se me convidar, eu vou na casa do rico, do pobre, eu vou na casa de todo mundo. Aí veio uma senhora conversar comigo. Pastor, né, o senhor deu aquela palavra, queria tanto ter um tempo com o senhor. Estamos aqui, vamos conversar. Né? Gente simples, que às vezes precisa só de um ouvido, precisa só de um abraço, de uma mão estendida. Né, é isso aí. Pastor, Esse tempo que o senhor teve na Europa, existe claro, o senhor teve experiência em Portugal, né? Sim. De um jeito, uma experiência de montar um pequeno grupo lá e coisa. Mas num contexto geral, assim, dentro de Europa, assim, porque eu sei que o senhor tem uma mentalidade muito expansiva, assim, em visão. O que o senhor acha que tem de diferença de nós? Ou a gente é muito mais beneficiado do que eles lá? O senhor acha que ainda que aquela promessa ainda do celeiro de missionário, né, do Brasil está acontecendo, vai acontecer, ou já passou? O que o senhor acha em relação a ter visto de cara, assim, de olho, todo o contexto da Europa lá? Vou falar uma experiência que o Eduardo mais velho teve no colégio. O que uma amiga portuguesa falou? Ela falou assim, olha, vocês, países de terceiro mundo, vocês acham na religião um refúgio. Por quê? Por falta de algumas coisas, a religião é pregada para poder minimizar um problema maior que é gerado em todo mundo, que às vezes falta de alimento, falta de moradia, falta de saneamento básico. Então, usa a religião para poder gerar um refúgio para todo mundo. Isso é o que eles acreditam, a geração acredita. Só que eles se esquecem que eles foram evangelizados, né, por cristãos, né, foram colonizados por cristãos, né, e agora, né, para eles a religião virou, né, um objeto de distração, né. É igual quando os romanos
colocavam, né, as pessoas para morrer, né, nos espetáculos, né, botava com leão, né? O que o imperador dizia? Né? Dá pão e circo para eles, que tá tudo bem. Né? Essa é a ideia, tipo assim, que a religião faz, né? Um espetáculo que alimenta um pouquinho e supre uma necessidade. E eu vou dizer para ti, né, por que eu falei isso? Porque eu tenho convicção que vem um movimento, já está começando, de nós brasileiros avivarmos a Europa, e a porta de entrada é Portugal. Eu não tenho dúvida disso aí, porque a maneira que a gente enxerga o evangelho e agora como que vai ser pregado esse evangelho, eu não tenho plena certeza. Se vai ser através, né, de testemunhos, se vai ser através desse movimento evangelístico do amor que nós temos aqui, ou se vai ser através de sinais. Eu não sei, mas eu tenho certeza que a Europa vai receber um avivamento nessa reta final. A porta de entrada é Portugal e nós, os brasileiros, seremos enviados para esse novo tempo lá. Não tenho dúvida em relação a isso. Nossa, basicamente, o senhor está falando que, tipo assim, dentro do contexto Europa e missões, é muito mais fácil fazer missões na África, porque o povo é mais sedento do que o povo que basicamente não precisa de nada, por causa do contexto financeiro. Porque não tem... Eles... Na grande maioria, por mais que Portugal é um dos países mais pobres da Europa, ainda eles ainda, né, são países de primeiro mundo. A condição médica deles ainda é boa. Né? Eu fui para lá, não tinha plano de saúde. Então eu era atendido, né, por médico da família. Sempre fui muito bem atendido, não tenho o que reclamar. De lá, o salário deles é um salário baixo, é um dos mais baixos da Europa, 860 euros. A maioria das pessoas de Portugal não são ricas, são pessoas que têm uma vida comum boa e são satisfeitos com isso. Trabalho na indústria, né? A força trabalha na indústria e não tem falta. Não é uma... Poder aquisitivo, né? O poder aquisitivo de compra é melhor. O poder aquisitivo deles é melhor, porque, né, a taxa de juros deles é 2% ao ano. Né? A nossa vai comprar um carro, já dá mais de 2% ao mês. Então, né, a gente paga 3 carros, enquanto eles vão pagar 1,2, né, no valor final em 60, 80 meses. Então, o poder de compra deles, mesmo com salário baixo, é melhor. Mas é uma vidinha, né, não é uma vida de sobrar, é uma vida que não tem falta. Então, isso para eles, né, gera uma autossuficiência que tem um pouquinho mais de dificuldade de poder receber o evangelho. Por quê? Porque quem está entregando o evangelho para eles tem menos do que eles. Então, se o Deus de vocês é tão poderoso, por que deixa vocês viver nessa miséria? Caramba! Essa é a ideia principal, mas eu acredito, sabe, que Deus vai levantar de alguma maneira, né, os brasileiros para irem e pregar nesse evangelho. Nós ainda tínhamos um pouquinho mais de facilidade, né, porque eu tenho empresa no Brasil. E aí a gente não ia como trabalhador. Então, às vezes, a gente conseguia falar de igual para igual com eles. Mas... difícil acessar o coração, tá? Muito difícil acessar o coração, muito difícil. Eles são muito fechados em relação Mas é cultural, pastor? Cultural, muito cultural. Mas chega a ser, tipo, ter falta de educação ou é uma coisa... Para nós é falta de educação. Para eles é algo natural. Né? Eles são né, grossos, a grande maioria são grossos. Tremendamente assim? Quem é muito dado, né, principalmente as mulheres que são muito dadas, para eles é tudo prostituta. A grande maioria... Tipo brasileiro? Isso aí. Caramba! Então, é porque a gente às vezes é educado, né, bondoso, gosta de abraçar. Para eles eles já levam para outro extremo e eles são muito práticos, né? Não tem esse negócio de mimimi, né? Então, só que esse negócio que não tem mimimi passa a nível de grosseria, né? Eles são grossos. Eu fui nessa última agora levar o Eduardo lá em Portugal e aí nós fomos no mercado, almoçamos no mercado e aí, né, escolhemos o prato que a gente queria com 3 acompanhamentos. E aí eu falei, como é que é o da promoção? Tinha um combo. Ela assim, acho que dava 7 euros o da promoção e só o prato dava 6,50. Só que na promoção vinha o refri, a sobremesa e o café. E mais o prato. Não, então eu quero do combo. Mas eu não quero o café. Ela assim, ora pois,
o café faz parte do combo. Eu disse, não, mas eu não quero o café. Se tu não quiser o café, tu não compra o combo. Tem que ter o café junto. Ah, sério? Não tem meio termo. Então, cara, assim, ó, eles são assim, né? Eu passei na rua um dia, tinha 2 senhores conversando. Assim, cara. 2 senhores conversando. Aí um falou assim, esse copo de água aqui tá desde ontem à noite. Esse copo com água aqui tá desde ontem à noite. Aí o outro, mas tinha água dentro? Ora, pô, se eu tivesse falado um copo de água, mas eu falei um copo com água, é porque tinha água dentro. Então, assim, ó, eles são muito... Né, mas é o estilo de vida. A gente, né, no começo sofre, tá? No começo tu toma pancada, né? Que é muito prático eles, assim. Eles não são polidos no falar. Eles são objetivos no falar. Caramba, cara. Meu Deus, eu ia dar muito risada. Tu vai no restaurante lá e tu pergunta, qual é o peixe do dia? O peixe do dia hoje é linguado. Aí ele assim, mas tem hoje um peixe que é melhor do que o linguado. Aí eu assim, mas eu queria comer o linguado, que é o do dia. Mas pode até comer o linguado, mas o outro é melhor do que o linguado. Então, assim, ó, eles são muito transparentes, assim, né? Só que no fim passa até por grosseria, da maneira que eles falam, né, pra gente. Mas pra eles é normal isso daí. Faço ideia, deve ter dado muita risada. A gente ri pra caramba. Quer ver quando no Brasil a gente não tem mais essa onda de discutir muito, porque senão já vira tiro, né? E lá o português, ele fala muito alto e eles não brigam. E também não tem tiro. Entendi. E aí, imagina, cara, fui no mercado um dia... Aí discutindo, um grita daqui, o outro grita dali, o outro grita de lá. Né? Eu peguei o celular até para filmar, para mostrar para a Danda aqui. Né? E dentro do mercado, eles brigando, parecia que estavam se matando, mas não dão um tapa e não dão um soco. Mas para falar, cara, é uma loucura. Um fuzil na boca, pastor. É isso aí. Pastor, para ir para o final, o senhor, ele é eu sei que eu já vi inúmeras vezes, Deus usa o senhor muito assim, um profeta, né, na atualidade. O senhor falou também de acreditar muito naquilo que Deus vai fazer nesse novo tempo e de trazer à tona os escondidos, né? Eu posso ouso liberar até isso sobre a vida do senhor. Eu creio que o senhor é um dos escondidos assim, que Deus vai usar muito para esse novo tempo, assim como vós. Mas dentro desse contexto, assim, o que o senhor tem ouvido da parte de Deus de assertivo, assim, de arder no coração do Senhor, né? Para liberar sobre o povo, para liberar sobre a cidade de Navegantes, né? O Senhor falou muito acreditando muito nessa juventude. Eu acho que isso é uma coisa assim que poucos lugares estão entendendo isso, que é essa geração que vai fazer muita coisa que a gente de repente não vai chegar nem perto de fazer, né, pastor? Mas investindo nisso, mas num globo geral, o que Deus tem dado direção para o senhor? Hoje, eu voltei de Portugal muito mais pastor do que evangelista. Entendi. Essa ideia, né, eu sempre revelei muito Cristo nas minhas mensagens, mas a nível de igreja, esses 2 anos me fizeram muito mais pastor mesmo. Cuidar, dando direção. E assim, o que eu tenho recebido de Deus, que eu tenho passado para a igreja, em relação a propósito de vida. Enquanto a gente não entender o nosso propósito de vida, a gente nunca vai viver com prazer aqui nessa terra. A gente vai continuar tendo depressão, crise de ansiedade, né? Essas doenças psicossomáticas que são muito voltadas para o eu, para si próprio. Enquanto a gente não entender o porquê a gente está aqui, nós nunca vamos ter satisfação plena nessa vida. Então, o que eu tenho ministrado muito hoje em relação a propósito de vida. A gente acredita que a maior tragédia da vida é a morte. Né? Mas o que é? É uma vida sem propósito. Porque quando eu tenho propósito e convicção, por que eu estou aqui, a vida vai ser mais facilitada. As minhas crises existenciais, né? As minhas crises emocionais, elas vão ser tudo supridas dentro daquilo que eu tenho como propósito de vida. Mas para isso eu preciso ensinar a igreja. Então eu tenho ensinado muito sobre isso, que se Deus é o Criador, Deus é o Criador. Se eu tenho convicção que Deus é o Criador, é Ele que me fez, então eu tenho que me voltar nele para mim poder saber o porquê que eu estou aqui. Então, um movimento, sabe, de poder fazer a igreja, através de oração, através de devocionais, através de discipulado, de fazer com que a igreja se volte para Deus para poder encontrar em Deus propósito de vida.
Deus deseja, se nós somos obras de sua criação, que nós o adoramos. Um dos propósitos da criação de Deus para nós é a adoração. Né? E o que é adoração? Tudo aquilo que gera prazer em Deus é adoração. Nós fomos criados para gerar prazer em Deus. Então, quando a gente anda longe dos propósitos de Deus, satisfazendo nossa vontade pessoal, nossos prazeres, isso tudo vai contra aquilo que Deus deseja. Então, se isso vai contra aquilo que Deus deseja, são atitudes que não vão gerar prazer em Deus. Isso não é adoração. Então, eu nunca vou me sentir pleno. Quando eu entendo que eu preciso estar aqui para gerar prazer em Deus, aí a vida vai começar a fazer sentido. Você tem filho, pastor Diogo? Tem 3. Tem 3. Quantos anos tem? Mais velho 14, a do meio 6 e a rapinha do tacho 3. 3. A rapinha do tacho, qual é o nome? É o Benjamin. O Benjamin vai 5 chegar... vezes mais. É isso aí, ó, profético. O Benjamin vai dizer, pastor Diogo, você tá tão lindo hoje, né? Aí tu vai ficar todo feliz. Gerou prazer no pai. Uau. Aí ele vai dizer assim, ó, o pai, dá R$3, dá R$2. O pai vai dar ou não vai dar? Por de 3 anos? Claro. Agora, se o de 14 faz isso, seu amigo, não é assim. Tu já tem responsabilidade para 14 anos. Não tenta enganar o pai desse jeito. Então, aquilo que eu faço que gera prazer em Deus, eu estou dentro do propósito de vida e eu aciono Deus para poder gerar uma satisfação plena em mim. Quando eu vou crescendo nessa minha caminhada de fé, eu preciso ter convicção ainda mais do meu propósito de vida. Como de 14 anos não ia ter essa mesma estratégia contigo, ia dar certo. Então eu preciso desenvolver através das minhas atitudes, né, dos meus testemunhos pessoais que são feitos dentro e fora da igreja. Para quê? Para que seja gerado prazer em Deus. Se eu fui criado por Deus, logo eu tenho que gerar prazer em Deus, porque Ele é o meu Criador. Então, se eu não faço isso, eu não tenho satisfação plena. Eu preciso desenvolver um estilo de vida que gere prazer em Deus, com um bom testemunho, assumindo responsabilidade de fé, entendendo, né, aquilo que um cristão de verdade deveria fazer. E se eu não faço? Se eu não faço, eu nunca vou me sentir pleno. Sempre vai ter um vazio existencial dentro do meu coração, sempre vão ter crises que nunca vão ser resolvidas. Então, hoje, nesses últimos dias, sabe, Deus tem me levado, pastor Diogo, a levar a igreja a viver esse novo tempo, sabe, de conexão com Deus, de poder viver gerando prazer em Deus. É isso que Deus tem me levado muito nesses últimos dias. E uma coisa, tipo uma cartilha, pastor, dentro do que o senhor falou ali, como entender esse chamado? Como buscar isso em Deus? Oração, jejum? É isso aí. São princípios que são básicos e necessários. No final do culto de domingo de manhã, uma irmã veio falar comigo e falou assim, pastor, qual é o meu propósito de vida então? Aí eu falei, isso aqui não é uma receita de bolo. Não é eu não estou ensinando uma receita de bolo. Sim, sim. Eu estou tentando te levar até Deus. Né? E como que eu te respondo isso, como que a gente chega até Deus? Né, eu preciso ter, no mínimo, né, um devocional, preciso ler a Bíblia. Sim. Eu sirvo a Deus, eu não consigo conhecer Deus, então preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter tempo de oração com Deus. E esse tempo de oração, pastor Diogo, como é que eu vou fazer isso aí? Não é possível que você consiga gastar 3 horas em rede social e você não consegue ter 15 minutos para poder dizer o quanto que Deus é importante para ti. Eu não sei o que falar. Sabe sim, a gente é bem inteligente. Deus, eu estou aqui, Senhor, eu quero entender o meu propósito de vida. 15 minutos eu vou estar aqui só querendo te ouvir, tá bom? Não ouvi Deus, continua. Leia a palavra, tenha tempo de oração. Eu tenho tantas crises, né? Eu sou ciumento demais, sou irado demais, não consigo ter paciência com os meus filhos, sou preso em pornografia. Jejua. Carne só se vence com jejum. Né? Você mata ela, oração faz eu ter contato com Deus. Mas o que mata a minha carne e meus prazeres pessoais é jejum, não tem jeito. Se crente não jejua, pastor Diogo, não vai ter conexão com Deus, é impossível, porque a carne sempre ela vai prevalecer. Imagina quanto tempo nós estamos nos relacionando com esse meio secular que a gente está vivendo e quanto tempo que a gente investe em Deus. É lógico que se eu não fizer alguma coisa, o meio em que eu vivo, vai levar, sabe, a minha vida como rotina, em práticas que são imorais diante de Deus. E se eu fizer isso aí, eu não gero prazer em Deus, logo eu estou longe do meu propósito, o vazio existencial continua dentro do meu coração, a vida nunca vai ter resposta, eu vou continuar nesse ciclo vicioso que nunca tem resultados. Agora, se você se posicionar, né, começando a ler a Bíblia, por onde é que eu começo? Mateus. Pega o Novo Testamento, a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois a história da igreja, Atos dos Apóstolos. Faz isso, todo dia lê um capítulo.
Oração diária tem que ter. Jejum, pelo menos uma vez por semana. Há quanto tempo que eu devo jejuar? Isso não sou eu que vou dizer, né? Isso não é uma regra. Né? A espiritualidade, eu sempre falo, espiritualidade não é como termômetro, que eu meço temperatura, ou com uma trena que eu consigo medir comprimento. Espiritualidade não tem. Né? Deus não tem uma régua para poder medir espiritualidade. Essa responsabilidade eu vou ter que ter dentro do tempo que eu tenho disponível para isso. Então, né? Posso jejuar meio período, acordei de manhã, vou até meio-dia. Ótimo, Deus recebe. Uma vez por semana, começa. Amém. Começa. Né? Eu consigo jejuar um dia inteiro. Ótimo. Dentro do teu trabalho, se tu trabalha no pesado, não dá para fazer isso, tem que ter um pouco de responsabilidade. Sim. Então eu vou adequando o meu tempo dentro daquilo que eu sei que vai agradar a Deus, vai gerar prazer em Deus. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou vencendo a carne, mas em contrapartida eu estou ativando o céu, porque eu estou dentro do meu propósito de vida. Uau. É importante falar, né, pastor, que tem muita diferença entre jejum e propósito, né? Que às vezes as pessoas dizem, estou jejuando Coca-Cola. Não, você não está jejuando, você está fazendo um propósito, né? Não que não seja válido, mas é para um outro contexto, né, pastor? É isso aí. Porque o jejum mesmo é para matar a carne mesmo e tirar tudo aquilo que sustenta a carne. A Coca-Cola não sustenta a carne de ninguém. E tu vai lembrar, quando der aquela fome, tu vai dizer assim, meu Deus, carne, sofre aí mesmo, carne miserável. Porque tu quer me derrubar, agora eu te Pastor Meirinho, o senhor sabe o Pastor Meirinho? Lembro. Rapaz, o Pastor Meirinho uma vez falou para mim, disse assim, tem dias que eu faço jejum, que quando chega perto das 6 horas da tarde, me dá uma fome enlouquecida, eu vou pra frente do espelho. Agora tu vai ficar mais 1 hora. É isso aí. Eu te domino, não é tu que me domina. Pastor, o senhor tem que ser galo. Eu não falo de sacrifício. Né? Eu tenho minha convicção em relação a isso, em relação ao sacrifício. O único sacrifício que é agradável a Deus é Jesus Cristo na cruz do Calvário, e não tem nenhum outro sacrifício. Né? O que a gente vai fazer são atitudes de amor para poder expressar o quanto eu estou me esforçando para poder mexer com o coração de Deus. E alcançar os níveis, né, pastor? Porque assim, tu imagina o que Paulo não jejuou para alcançar e ver o terceiro céu, ver coisas indizíveis, ouvir coisas indizíveis. Não adianta, é impossível, pastor, a gente se aproximar de Cristo e ser o mesmo e ele não tirar algo nosso e dar algo dele, né? É impossível. Pastorzão, cara, eu já tinha certeza de que ia ser um papo bacana pra caramba. Eu sou suspeito a falar do senhor, eu sou um cara que eu admiro muito o ministério do senhor, a forma do senhor conduzir, né, a forma do senhor ministrar, ouvindo as coisas que fazia muito tempo que a gente não se falava, né, pastor? Acho que uns 4, 5 anos? Acho que sim. Mais ou menos isso, né? Sim. Né? E ver tudo isso que Deus fez, até a forma do senhor ver. Cara, estou muito feliz, pastor, muito feliz mesmo. Tenho certeza absoluta que Deus ele vai usar esse podcast até para trazer, não a visibilidade do pastor Fernando Sleb, mas sim uma voz que também entende que nem tudo aquilo que está dando certo para alguns é uma realidade de Deus na Terra, sabe? E eu fico feliz demais, pastor, por Deus ter tocado e ter motivado o senhor a fazer as coisas diferentes. E assim, a colheita ela vai ser gigante, pastor. Amém. A gigante não só em relação à igreja, né? Pessoas cada vez mais alcançando a Cristo e tendo um contato com Cristo sadio, que eu acho que isso é o principal. Sim. Mas é sua geração, pastor. Tem decisão do senhor aqui, com certeza, seus netos, seus bisnetos vão ser recompensados. Amém. Obrigado, pastor. Só tenho a agradecer. Um grande abraço lá para a tia Beth, o tio que eu me esqueci o nome. Joel. O tio Joel. Baita de um zagueiro. Posso deixar um recado aqui? Por favor. Então tá, gente, quero fazer um convite especial para vocês. Nesse mês de outubro, dia 30, 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, a gente completa 7 anos de Igreja Luz da Vida Navegante. Então quero te convidar para poder tirar um dia desse, participar conosco, conhecer o que Deus tem feito lá em Navegantes também, que vai ser um privilégio te receber. Pastor, dá um abraço lá no Maico. Sim. Um cara que eu amo demais, humano, né? O pessoal que a gente teve momentos felizes, né? Fazendo a obra do Senhor, né? Nos Corajosos. São gente né? do bem. Foram coisas assim que esses dias às vezes a gente começa a lembrar, pastor, a gente começa a chorar assim, sabe? Mas não é um choro de nada negativo, mas de saudade, sabe? Porque são pessoas maravilhosas que passam pela vida da gente
E a gente, cada um fazendo coisas novas pro Senhor, vai se movimentando. Deus vai movimentando as peças, é normal, né? É isso aí. Mas a saudade é gigante. Eu vou ser obrigado a lá dar uma passada uma hora para um prazer te receber. Dar um abraço em vocês lá. Obrigado, meu pastor. Eu que agradeço. Deus abençoe, viu? Um abraço. Pessoal, eu falei que a história ia ser incrível, né? O pastor, ele falou algo muito pontual, né? Principalmente entender o chamado, estar no centro da vontade. Eu acho que isso é uma coisa, gente, que tinha que ser meio que o beabá, né, do evangelho. Mas hoje, infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade disso. E a gente entende, até pela distração, pelas coisas que cercam. O inimigo, ele faz questão também de construir um muro em volta de você para que você não entenda mais nada do que isso. Mas como derrubar essas muralhas? A palavra diz que quando Deus manda Josué para Jericó, Josué manda primeiro os espias para espiar a terra, né? Para espiar tudo aquilo que há lá dentro. Mas se você parar para analisar, Deus, ele não mandou em nenhum momento Josué pegar espada, bomba, tiro, não. Ele só mandou Josué guardar a palavra na tábua do coração, meditar na palavra dia e noite e guardar o amor de Deus dentro dele mesmo para que enfrentasse tudo aquilo. E foi só com umas voltas na volta de Jericó que a muralha caiu. De repente você está precisando disso, gente. É entrar dentro desse secreto, né? Falar, ter essa sinceridade com Cristo, falar com Ele, Senhor, para que eu nasci? O que o Senhor quer de mim? Eu quero estar no centro da tua vontade, porque de repente, algumas frases nesse sentido, do dia para a noite, Deus pode revelar algo surpreendente. Todo aquele vazio que às vezes as pessoas, até mesmo dentro da igreja, têm, ela pode ser suprida do dia para a noite. Mas vocês precisam dar um passo. Dê um passo, que Jesus Cristo ele é especialista em colocar o chão para que você possa fazer algo extraordinário no nome dele. Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.